Querido irmão, querida irmã, você que participa toda semana do nosso programa Em Comunhão da TV Aparecida, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos nos debruçar mais uma vez sobre a Bíblia Sagrada. Estávamos conversando sobre São Marcos. Essa é a segunda parte desse nosso olhar ao Evangelho de Marcos e perceber o que é que a gente aprende com esse Evangelho, o que é que hoje Jesus está dizendo para nós, né? E vamos continuar assim com a ajuda daqueles que já estavam no programa anterior. Padre Vidigal, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa Em Comunhão. Olá, Padre Ulisses, é um prazer estar aqui de novo com você e com os que nos seguem pela TV Aparecida. Isso, é um povo que vai assim se degustando com tudo aquilo que você partilha da sua sabedoria bíblica. E também o nosso querido professor Denis Duarte, o nosso especialista em Bíblia. Eu fiquei mais impressionado com a sua garagem, viu? Onde ali você debulha, reflete, partilha tudo aquilo que é esse alimento para a nossa vida, a palavra de Deus. E você diz com os seus vizinhos, né, Denis? Que coisa bonita. A gente chama lá de Bíblia na garagem. Bíblia na garagem. Tem tanta gente abrindo igreja em garagem, né? Por que a gente não vai usar nossas garagens também para poder falar da Sagrada Escritura? Exatamente. Parabéns, viu, por essa iniciativa. Tomara que alguém imite você. Tomara. Ele é especialista em Bíblia, é cientista da religião, é pesquisador, é escritor, está na ativa, tem sua família, 2 filhos, né, Denis? 2 filhos, Tiago e a Dulce. Sua esposa que se refez da saúde, graças a Deus, né? E aqui então, minha gente, nesse bate-papo, nós abrimos e fechamos sempre com a palavra de Deus. Presta atenção então nestes versículos que vamos agora mostrar para você. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e ficou com pena deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era bem de tardinha, quando os discípulos vieram dizer-lhe: "Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para que possam ir aos campos e aldeias vizinhas para comprar o que comer." Ele, porém, respondeu-lhes: "Dai-lhe vós mesmos de comer." Diz, vós mesmo de comer. Creio que isso marca todo o ministério de Jesus, aquele que olhava o tempo todo, não para as autoridades religiosas, políticas, ele olhava para o povo, para a multidão, e aquele coração super sensível. Às vezes os seus discípulos não percebiam a situação, ele percebia. Dai-lhes vós mesmos de comer. Não vão terceirizar para ninguém, são vocês que têm que abrir as mãos, abrir os bolsos e ajudar esse povo faminto. Este é Jesus Cristo, nosso Senhor, Messias, prometido no Antigo Testamento, Filho de Deus, que se revela principalmente na hora que está morrendo na cruz. E é tão importante que esse Jesus tenha um sentido profundo na nossa vida, não apenas como recurso para graças, milagres, entende? Mas como aquele ser humano completo, perfeito, plenificado, cheio totalmente de Deus, tanto assim que ele é a encarnação do Verbo. E ele é o ideal da nossa humanidade. Deus nos criou exatamente para que possamos crescer à altura, à medida de Jesus Cristo. Daí que Deus tem paciência e nós temos que ter um pouquinho de esforço para começar a crescer cada vez mais. Não podemos ficar sentadinhos na vida, esse tempo tão bonito que Deus nos dá para sermos cada dia mais humanos, à imagem e semelhança de Jesus. E aqui então esse texto bonito aí, Denis, como é que você vê essa palavra de Jesus aí, dá-lhes vós mesmo de comer? Esse ministério de Jesus, o que caracteriza? Ele veio ensinar verdades, veio ensinar mais leis de comportamento, porque muita gente gosta de Jesus como comportamento ético e moral, né? Qual que é o algo mais desse ministério de Jesus? Jesus, quando chama os seus discípulos, ele os chama e diz assim, ó, chamei para primeiro ficarem comigo. Sim. Quando chama os 12, né, a passagem no Evangelho de Marcos, quando Jesus chama os 12, os chamou para que ficassem com ele. Então essa é a primeira coisa. Jesus não chama os seus discípulos para trabalhar para ele,
para fazer as coisas em nome dele. Tanta gente que às vezes nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, movimentos, acham que precisam trabalhar para Jesus, estão no serviço de Jesus e se enchem de coisa, mas esquecem do próprio Jesus. Jesus nos chama para que fiquemos com ele. E depois sim, ele vai nos ensinando, nos colocando, né, a serviço do outro, a serviço do irmão, mas sim, primeiro é para ficar com Jesus. Por isso que Jesus, quando alguém perguntou para ele, falou, olha, tantos mandamentos que eu preciso aprender, são tantas leis, dá para resumir? E Jesus resume toda a lei em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, ficar com Jesus, experimentar esse amor de Jesus. E aí sim, porque eu experimento o amor de Jesus, eu sou capaz do 2º mandamento, amar o próximo como a mim mesmo, resumindo toda a lei nesses 2 mandamentos. E a verdade, não é, Denis, que se nós não conectamos ou mantemos conectado esses 2 mandamentos, nós não damos conta nem de um, nem de outro. A gente se cansa de amar o próximo, né? Ou a gente, então, acaba também deixando de lado a dimensão mais profunda do sentido daquilo que a gente faz, que só Deus pode dar para isso, só o amor de Deus, e a gente acaba vivendo uma vida mais individualista, insensível, e não levamos em frente o sonho de Deus de comunhão, viver em comunhão. Como que soa em você, Padre Vidigal, esse dai-lhes vós mesmo de comer, esse ministério de Jesus que é de alimentar, não só com o pão, mas de alimentar de Deus a vida do povo? Primeiramente, no nível material, a gente está vendo aí na pandemia como a humanidade é capaz de partilhar, né, de resolver os problemas sem apelar assim à autoridade, ao Estado, ao governo. A favela mesma se mobiliza, não é? Com aquele espírito fraterno, mostrando que cada um pode dar um pouquinho de si, um pouquinho do que tem. E no lado espiritual, eu acho que a riqueza humana de cada um, ela é muito grande, né? E assim, dando exemplo, falando, convivendo com as pessoas, a gente sabe o que ela precisa de ouvir, o que ela precisa de ver em nós como sinal de Deus. Agora, voltando a essa questão aí do grande mandamento, eu vejo a continuação da história, que Jesus disse ao escriba que perguntou, não estás longe do reino de Deus. Não estás longe do reino de Deus. Parece que Mateus era um pouquinho mais crítico, né, com os fariseus. Ele tem um sermão lá no capítulo 23, assim, muito bravo, com os fariseus hipócritas, né, sepulcros caiados, e dá a impressão que todo mundo era assim. Aqui está na prova que havia exceções, né? Jesus está dizendo ao escriba, você está perto, não está longe não, é por aí. Exatamente, e é muito importante perceber que Jesus teve opositores, teve gente que o odiava, mas ele nunca fez acepção de pessoas, não. Ele atendia aos pobres, enfermos, doentes, ele atendia os Zaqueu, pessoas ricas, até ladrões, ele atendia. O próprio Mateus, né, se converteu de explorar o povo para ser seguidor de Jesus. É tão importante que Jesus acolhia a todos, saduceus, fariseus, quem quer que fosse, ele atendia, né? Eu acho muito bonita no Evangelho de João, Nicodemos, né? Um velho que já não tem mais explicação para a vida, nem para a fé que ele possuía, ele vai buscar em Jesus a resposta que a sua religião, a sua fé não conseguia lhe dar, né? E leva susto, mas ele segue, se torna discípulo de Jesus. Então, Marcos, nós estávamos falando aí de Marcos na Galileia, no seu ministério, mas devagarinho a gente vai se aproximando da fronteira da Judéia. 2 estados distintos, né? E 2 espaços geográficos essenciais do ministério de Jesus. Ainda nesse ministério da Galileia, o que você acentuaria, Denis, que a gente percebe uns 180 graus na proposta de vivência da fé, de relacionamento com Deus que Jesus trouxe para nós? Uma das coisas que fica muito claro nesse evangelho é uma mudança, aí também de certo modo geográfica, de lugar, porque as pessoas até então, lá na Galileia, frequentam as sinagogas. É verdade. A casa de oração dos judeus. Jesus, no início, no primeiro capítulo, no segundo, ele vai até as sinagogas, ensina e as pessoas ficam admiradas com o seu ensinamento e com seus feitos na sinagoga.
A partir daí a gente começa a perceber a sinagoga se esvaziando. As pessoas não mais vão à sinagoga e vão onde Jesus está. Onde verdade. Jesus dá o seu ensinamento, nas casas, no próprio deserto, como vimos aqui o card no início do programa. Sim. Né, onde Jesus está a multidão na porta da casa de Pedro. Isso, inclusive, vai gerar com certeza um dos problemas para Jesus, né, da oposição, como o senhor colocou, da liderança religiosa de Israel, sobretudo dos doutores da lei, que eram quem comandavam as sinagogas. Isso, claro, eles não vão ficar satisfeitos, né, com o esvaziamento da sinagoga e todo mundo indo atrás de Jesus. Isso nos mostra que o povo está entendendo, na Sagrada Escritura, quem é o centro, onde Jesus está. E já não está mais na sinagoga e começa a frequentar as casas, os vilarejos, os povoados, lugar onde também o povo está. E isso vai trazer para nós uma revelação tremenda, né? Que é exatamente, né? Deus está onde o povo está. Né? E Deus já não está mais circunscrito por lugares sagrados, determinados objetos, né? Que serviam de sinal da comunicação, do link com Deus, não. Agora é lá onde está o enfermo, onde está o doente, onde está o pobre, é o lugar de Deus. Essa questão da casa é importante, porque na casa, quantas vezes Jesus entrou para tomar uma refeição, né? Quantas vezes? Exatamente, e nós falamos aqui do Mateus, do Levi, no Evangelho de São Marcos, quando Jesus chama o cobrador de impostos, esse cobrador de impostos resolve dar uma festa. Né? Quando ele conhece Jesus, tem uma experiência com Jesus, porque ele não tinha mais identidade, porque ele era um judeu, mas cobrava impostos para os romanos. Então, os judeus não usavam, o irmão judeu falava, peraí, você está tirando meu dinheiro para levar para os romanos? Um traidor. Você é um traidor, você não é mais judeu. E ele ia para os romanos e falava assim, ô judeu, o que você está fazendo aqui? Vai lá ficar com seus irmãos judeus. Então, ele era jogado de lá para cá. Ele não tinha mais identidade. Jesus chega para ele e fala assim, olha, me segue, porque eu te coloco de novo, eu te faço gente de novo. Eu te mostro de novo a sua dignidade, a dignidade da pessoa humana. Ele, claro, vai dar uma festa, mas a gente vai ver a lista de convidados. Outros cobradores de impostos, prostitutas, ladrões. Só gente que não prestava. E diz o texto ainda diz assim, para resumir, todo tipo de pecadores. E nessa casa está Jesus. A lista de convidados é completada com os discípulos e com Jesus. Os doutores da lei ficam do lado de fora reclamando. Então, a gente tem que perceber que no Evangelho já começa uma mudança muito grande da referência do relacionamento da humanidade com a divindade, né? Padre Vidigal, coloque ainda mais alguns pontos que eu acho que são importantes nesse ministério de Jesus na Galileia, né? Desde as suas parábolas, seus milagres. O que você ressaltaria nisso aí, Padre Vidigal? A transfiguração de Jesus no Tabor, né? No monte lá na Galileia, porque é uma sequência, né? Jesus tinha falado, quem sou eu? Pedro responde, tu és o Cristo. E como foi falado muito bem pelo professor Denis, Jesus explica em que sentido ele é o Messias. Ele é o Messias, filho do homem, servo de Isaías, segundo, né? Aquele servo de Javé que sofre. Ele vai ser salvador sofrendo. E isso era uma novidade absoluta, né? Tanto assim que Pedro falou, não pode acontecer, né? Alguns até tentam suavizar a palavra de Jesus, afasta de mim, Satanás, dizendo que no grego está ripagé, mu, hopizomu, isto é, vem após mim, como se dissesse, vem ser meu discípulo, aprende e aí você vai ver que você está errado. Em vez de dizer afasta-te, parece que Jesus falou, vem atrás de mim, né? Essa é uma ideia de alguns comentadores. Bem, mas aí Jesus vai na montanha, escolhe Pedro, Tiago e João para manifestar a sua glória. Isto é, depois de sofrer, depois de morrer, ser sepultado, ele será vitorioso, ele ressuscita, né? Dá a esperança de uma vitória. Isso para nós é muito importante, né? Não há mal que sempre dure. E sempre tem uma primavera depois do inverno, né? E a gente se alivia com esse pensamento. Deus está no comando, a gente tem que sofrer para entrar na glória. E faz parte, não é, Vidigal, da verdadeira mensagem cristã, que o seguimento de Jesus, eu sempre digo, não interessa tanto
a gente ficar buscando em Jesus graças e mais graças, milagres e mais milagres, e não se comprometer em seguir Jesus. E o caminho dele passa pela cruz. Só que passa por uma cruz transfigurada, né? E a transfiguração, ele diz, desde agora, cada momento de provação, de dor, de sofrimento, de contradição, você pode transfigurar. Você pode dar um sentido, um objetivo que está sempre dentro do mandamento do amor. Eu amo a Deus, Deus me ama, eu dou minha resposta de amor, custe o que custar, eu dou minha resposta de amor. Eu acho que é muito importante esse segmento de Jesus, que talvez a própria mensagem católica e mais ainda de outras denominações nem sempre acentua, né? O segmento de Jesus. A gente se aproveita de Jesus, mas não pisa sobre os passos dele, né? Como Judas não quis seguir, né? E como os apóstolos no primeiro momento também caíram fora. Esse caminho não vai dar certo, vai acabar em cruz. Eles queriam sucesso e não cruz. E nesse ponto, então, a gente vai olhando esse caminho de Jesus para Jerusalém. Denis, o que significa essa Jerusalém para Jesus? Quando eles começam a subir para Jerusalém, Jesus fala assim, agora nós vamos... Jerusalém é uma subida, né? Agora, falou para os discípulos, nós vamos subir para Jerusalém. E eles com medo. E Jesus falou assim, mas nós vamos. E o texto é muito bonito, que o texto de São Marcos diz assim, eles subiam para Jerusalém e Jesus ia à frente deles. À frente. Garantindo, falou assim, eu estou com vocês, né? Eu vou subir com vocês. E é importante, padre, o senhor dizer isso, porque, como o senhor bem disse, às vezes a gente só quer milagre, só quer cura, só quer libertação, mas a gente esquece que Jesus é o caminho. Eu nessas minhas andanças por aí, eu já vi paralítico andar. Mas andou tanto que nunca mais voltou para a igreja, como diz o outro. Foi além do limite. Né? Ou seja, não soube quem é Jesus. Usufruiu do milagre, mas não soube quem é o autor do milagre, que dá muito mais do que isso, né? Então, Jesus, aquela esperança do rei, e Jesus, de fato, foi coroado rei. Coroado com a coroa de espinhos, mas rei. Foi ungido como um rei, pela prostituta. Foi coroado rei com a coroa de espinhos, teve o seu trono, que é a cruz, teve ao lado dois também sentados ao seu lado, que são os dois ladrões nas outras cruzes, recebeu manto e cetro quando estava apanhando dos soldados na prisão, e tanto que na cruz dele estava uma placa escrita, ele é o rei dos judeus. Jesus é rei. Quase como uma caçoada, né? E Jesus é rei, mas mostra para nós que reinado é esse? Porque ele disse, o meu reino não é deste mundo. Ou seja, Jesus inverte a lógica da gente. E essa ilógica de Jesus, que às vezes ele não consegue abraçar. Até eu acho muito interessante, Denis, Padre Vidigal, como hoje se usa muito assim, aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus. Eu falei, o verbo não é aceitar, o verbo é seguir. O verbo é seguir Jesus, que é importante. Essa subida para Jerusalém, o que você acentuaria, Padre Vidigal, né? Nessa, digamos assim, segundo lugar geográfico da vida de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, o que você gostaria de acentuar? Eu acho interessante que quando Jesus cura aquele cego lá de Jericó, sim, qual é a conclusão? Ele foi seguindo Jesus, o cego, né? Ele foi seguindo Jesus. Supõe-se que ele vai até Jerusalém. E exatamente quando o Pai Celeste, na Transfiguração, fala a Pedro, Tiago e João, ele diz, escutai-o. E seguir é escutar, né? Saber ouvir. Daí que o Papa Francisco nos aconselha, né? A saber dialogar escutando, que é muito importante, não só eu falar, mas eu também saber o que o outro me diz, o que ele tem a contribuir. E verdadeiramente, né? Atualmente, e o Papa insiste nisso, você já disse, não há possibilidade de eu chegar para ensinar, pregar, né? Tudo aquilo que é a minha atividade de alguém que possui algo e quero passar para o outro, sem o escutar, né? E nesse escutar está esse grande princípio do nosso Santuário Nacional. Escutar significa acolher, porque a gente não escuta palavras, a gente escuta a pessoa, a gente escuta a presença, a gente escuta o olhar, a gente escuta tudo aquilo que faz parte daquele ser humano que está diante de mim, né? Ou seja, esse acolhimento, sem preconceitos,
sem colocar de imediato é bonito, é feio, é simpático, é antipático, o acolhimento respeitoso. E quanto mais esse respeito, esse acolhimento respeitoso se dirige a quem é mais simples, a quem é mais apagado, mais vulnerável, maior a chance da gente estar tendo uma experiência com Jesus, né? Jesus não pode ser para nós, Padre, um bem adquirido. É. Muita gente acha, como o senhor disse, eu conheço Jesus, ou seja, adquiriu aquilo e pronto, acabou. Jesus é caminho, como você colocou. Então, por isso que esse evangelho, essa geografia desse evangelho nos ensina isso, né? É. Eu vivo momentos maravilhosos ao lado de Jesus, que são os momentos de glória, né? Como colocamos aqui o Monte Tabor, mas eu também vivo e preciso passar caminhando com Jesus pelo momento da cruz. O senhor colocou aí no início do programa que, graças a Deus, minha esposa está recuperando a saúde. Sim. Claro que eu não imaginava e não esperava passar. Para quem nos acompanha, minha esposa, ela passou por esse ano por um tratamento do câncer, né? E graças a Deus agora está na fase apenas de acompanhamento, né? Estando curada, graças a Deus. Ninguém espera uma coisa dessas, mas nós precisamos aprender a passar por todos os momentos. Os de alegria, como por exemplo foram o nascimento dos meus filhos, do meu casamento, mas eu preciso aprender a passar com Jesus também pelo momento da cruz, que foi esse um ano, por exemplo, desse acompanhamento duro, né? Da doença do câncer e do tratamento, graças a Deus, dessa doença. Para experimentarmos o quê? A vida nova, essa ressurreição, porque, vou dizer para o senhor muito francamente aqui, para o querido Padre Vidigal, nós estamos vivendo algo completamente novo na nossa família, e maravilhoso, graças a esse período de cruz, porque estamos caminhando com Jesus. Não é um bem adquirido, mas é um caminho que não termina a não ser quando encontrarmos com Ele na glória. E sempre com surpresas. Sempre com surpresas. Padre Vidigal, na caminhada dos discípulos, Jesus à frente, eles indo para Jerusalém, parece que eles ainda estavam sonhando, oba, agora sim vai ser o golpe de Estado, agora sim... Não. Conta para mim um pouquinho essa discussão que Marcos nos conta exatamente desse caminho para Jerusalém. O que traduz e o que se atualiza para a nossa vida? Eu queria voltar um pouquinho atrás, Sim. No carregar a cruz de Cristo, né? Jesus falou, quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Aí veio o Cirineu, e o Cirineu, eu fui olhar os textos paralelos em Mateus e Lucas, ele foi obrigado a carregar a cruz. Puseram a cruz sobre ele, obrigando-o a levar. Já o São Marcos fala, chamaram Simão Cirineu para levar a cruz, chamaram, né? E esse Simão Cirineu era pai de Alexandre e Rufo, só Marcos é que nota isso. Então, deduz-se que Alexandre e Rufo eram da comunidade de Roma. E também, na carta de Paulo aos Romanos, ele tem essa frase, saudações a Rufo, o eleito do Senhor, e a mãe dele, que é também minha. Eu achei um elogio fantástico, deve ser o mesmo Rufo, né? Sim. Filho do Simão Cirineu. Bom, então, essa caminhada para Jerusalém, os apóstolos certamente esperavam alguma coisa, porque até na ascensão de Jesus, né? É agora que o Senhor vai instaurar o reino, Jesus deixa sem resposta, não tem cabimento, né? Uma pergunta dessa, né? Ele falou, vocês vão pregar o Evangelho com a força do Espírito Santo. Isso, e a possibilidade de ficar discutindo quem vai sentar à sua direita, à sua esquerda, né? A mãe ainda intercedendo pelos filhos, né? Era todo um sonho de messianismo que continua presente muitas vezes nas nossas ideologias religiosas. Ter sucesso, conseguir bem-estar, ser abençoado por Deus e ganhar na loteria, e vai por aí afora, né? O nosso materialismo de fé, ou a nossa fé materialista. Experiência de Deus, passar por aquilo que tantos santos passaram, né? E alguns sofreram muito, mas passaram pela experiência de Deus, ela tem que ir até a crucifixão. Ela não fica apenas numa graça que se recebe, né? Milagres podem existir sempre, né? Mas os milagres nem sempre nos convertem, não é, Denis? Nem Exatamente. Sempre, Mais ainda, vamos olhar mais um pouquinho, agora sim, essa paixão, morte e ressurreição de Jesus, porque é o momento essencial do Evangelho, né? Essa era a memória primeira dos apóstolos,
das primeiras comunidades, no que é que você acredita? Eu acredito que ele ressuscitou. Ponto e basta. De fato, Dedê, a gente não precisa acreditar que Jesus foi crucificado, porque dava para ver. Que ele foi flagelado, coroado de espinho, porque todos os soldados romanos viram aquilo, né? Agora, a ressurreição acaba sendo algo mais. Mas como que é esse caminho? Exatamente para dizer, eu creio que Jesus ressuscitou, ou melhor, este é verdadeiramente o Filho de Deus. É a experiência da fé. É a experiência da fé, e aí que eu falo que o bicho pega. Porque realmente a cruz você vê, quem estava lá viu Jesus ser crucificado. Mas agora, eles não encontraram o ressuscitado no final do capítulo 15, não encontraram o ressuscitado. Eles ficaram sabendo por outros e viram o túmulo vazio. E receberam um recado de Jesus. Você olha, manda eles voltarem para Galiléia. É como se Jesus estivesse dizendo assim, vai começar tudo de novo. Sim. Alguns dizem que esse é um evangelho cíclico. Justamente por isso, eles passam pela Galiléia, todas as experiências com Jesus, passam por outras experiências, que é a experiência da paixão, morte e ressurreição lá na Judéia, e quando encontra o túmulo vazio, Jesus fala assim, volta para a Galiléia, porque vai começar tudo de novo, agora com a força do ressuscitado. Sim, e eu ficava imaginando, sabe, eu falei, quando Jesus ressuscita, ele fala, olha aqui, eu não quero saber mais nada de Jerusalém aqui. Vamos voltar para Galiléia, é lá que eu quero começar a minha igreja, é lá que eu quero ver o reino de Deus se implantando em primeiro lugar, né? Eu acho que isso é alguma coisa que a gente fica imaginando, as cenas que aconteceram exatamente nesse ato de fé profundo, né? Eu creio em Jesus ressuscitado, eu creio que Ele é o Filho de Deus. Como que você, Padre Vidigal, vê isso aí? Até porque eu tenho uma dúvida. Puxa vida, se Jesus ressuscitou, não era a hora dele dar um show, né? Humilhar seus adversários e inimigos, aparecer para todo mundo, naquilo que atualmente a gente faz em algumas representações da ressurreição, é aquele show de Hollywood, né? Ressuscitando. Por que Jesus fala, eu quero testemunhas especiais, né? Eu não vou dar show pascal para ninguém, né? Eu quero uma experiência. Por que será, Vidigal? São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que Jesus ressuscitado apareceu a Simão, apareceu a fulano, etc., apareceu a mim e a 500 irmãos reunidos, e alguns ainda estão vivos quando ele escreveu a carta, né? Sim. É sinal que ele escolheu as testemunhas, porque não foi todo o povo que viu Jesus ressuscitado, né? Ele não apareceu para Pilatos, para Herodes, etc., e é nessa base, né, que é construída a igreja, né? A igreja é santa, católica, apostólica, porque é baseada no testemunho dos apóstolos. Se você não acredita naqueles que viram, como Tomé falou, não, eu tenho que ver, tocar, senão nada feito. Aí, se a gente não acredita nos apóstolos, então nossa fé não tem fundamento, né? Agora, eles mesmos duvidaram, e foi bom que eles duvidaram para afirmar a fé e transmitir com a força do Espírito Santo, com a luz da sabedoria dele. Exatamente, né? E a gente perceber que esses homens, essas mulheres, né? Eles não tinham nenhuma condição de inventar uma novela, não tinham nenhuma condição, nem psicologicamente, nem pela fé que traziam dos antepassados, de inventar uma Páscoa, uma ressurreição, né? E eles foram escolhidos para serem testemunhas, né? O que me impressiona é que do momento que eles fazem a experiência pascal de testemunha, aí eles vão dar a vida, né? Continuaram perseguidos, primeiro pelo próprio grupo fanático dos judeus, perseguido pelo Império Romano de uma forma atroz, mas aqui não. Aqui eu morro, mas não volto atrás da minha fé. Eu creio, eu sei que Jesus ressuscitou dos mortos, né? Essa vitória da vida sobre a morte, do pecado, né? Aliás, da ressurreição sobre o pecado. Eu acho que esse ponto... Aí eu gostaria que a gente olhasse um pouquinho para esse centurião romano, Denis. Sim, ele representa esse salto que o senhor diz aí, porque é um grande salto, que a gente acompanha os discípulos no Evangelho de São Marcos, como a gente já discutiu aqui. Esses discípulos, eles o tempo inteiro com dúvida, com medo, com incerteza, né? Não sabem ao certo no que vai dar,
mas quando têm a experiência de Jesus ressuscitado, se transformam, né? Nessas testemunhas que dão a vida. E esse centurião romano representa isso. Porque, veja, ele nem tem a bagagem religiosa de Israel. Ele não esperava um Messias, ele não esperava o Filho de Deus, porque ele era romano. Então, a bagagem religiosa dele era outra, completamente diferente. E quando vê Jesus na cruz, tem essa experiência do Jesus da cruz, mas a cruz para nós, que era símbolo de derrota, em Jesus passa a ser sinal de vitória sobre a morte. E ele faz essa declaração que segura, que sustenta o Evangelho, que é verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Porque alguns autores dizem que o Evangelho de São Marcos, ele é como um arco duplo, que tem 3 sustentações. Uma no início do primeiro versículo, quando São Marcos declara: princípio do Evangelho de Jesus, e quem é Jesus? É o Filho de Deus. No meio do Evangelho, no capítulo 8, quando São Pedro diz: quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo. E o final do Evangelho, sustentando esse arco, é a declaração desse centurião romano: verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. E esse é o objetivo de todo o Evangelho. Fizemos então esse percurso um pouquinho rápido, mas eu espero que você perceba, eu quero ler a Bíblia, por onde eu começo? Por São Marcos, né? E aí então, eu queria que você guardasse no seu coração essas últimas palavras de todo esse bate-papo sobre São Marcos. O centurião que estava diante dele, vendo como havia expirado, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. E Jesus quer que todos nós sejamos também, com ele, filhos e filhas de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude, nos acompanhe, nos inspire, nos abençoe e que a palavra de Deus seja o nosso alimento de cada dia. Fique com Deus, muito obrigado pela sua presença.